Olá, alunos! Vamos retornar então às aulas, né? A gente já finalizou então toda a parte de estrutura dos macronutrientes, então a gente conheceu aí os carboidratos, a composição, né, desses carboidratos, aprendemos a estrutura química das proteínas e dos lipídios. Agora a gente vai entrar aí na parte de metabolismo. Então, qual que é o objetivo de estudar o metabolismo? Primeira coisa, o que que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto, né, de vias metabólicas que a gente tem no nosso organismo. Então, vocês já estudaram, né, que a gente tem vias anabólicas e catabólicas. Então, hoje o objetivo é a gente estudar as vias catabólicas, tá? Que são aquelas vias onde eu vou degradar moléculas para que eu consiga produzir energia, tá? Então, como que o nosso corpo consegue produzir energia? Através da oxidação dos nutrientes. Então, o que é oxidação? Vocês viram que carboidratos, lipídios e proteínas, se a gente olhar a molécula lá de glicose ou dos ácidos graxos, essas moléculas têm muitos hidrogênios. E a oxidação nada mais é do que a perda de hidrogênio pela molécula. Sempre quando ocorre uma oxidação, eu tenho geração de energia. E a gente consegue aí converter essa energia da oxidação na nossa energia biológica, que é na forma de ATP. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do ATP, mas a gente já vai aprofundar um pouquinho mais a respeito aí dessa energia. Tá? Então aqui nesse slide é importante vocês entenderem que no processo de degradação dessas moléculas eu tenho perda de hidrogênio pela oxidação e os carbonos, grande parte, né? A gente viu que essas moléculas também têm carbonos, uma parte desses carbonos vão ser perdidos na forma de CO2. Então vejam que interessante. Sempre quando a gente tem produção energética, a gente tem produção de CO2. Por isso que a gente tem que eliminar por meio da respiração esse excesso de CO2. Pessoal, aqui tem algumas informações aí importantes para a gente poder prosseguir a matéria. Então, primeira coisa, na onde que eu tenho a maior produção energética? Vocês vão ver que tem várias vias que, por exemplo, a glicose vai entrar, mas na onde que ocorre a maior produção de ATP? Ocorre dentro da mitocôndria, numa cadeia que a gente chama de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Então, para os alunos que lembram do ensino médio ou para aqueles que já viram aí citologia, vocês vão lembrar que numa célula eu tenho lá a membrana celular, eu tenho o citoplasma, eu tenho várias organelas dentro dessas células. E dentro dessas organelas, eu tenho a mitocôndria, que a gente estuda lá no ensino médio, que é responsável pela respiração celular. É nessa mitocôndria, pessoal, que a gente vai ter a maior produção energética. Então, eu quero que vocês guardem isso na memória, tá? Então, o que vai acontecer de forma resumida, né, nesse processo de produção energética? As macromoléculas vão ser oxidadas. E eu já falei que oxidação é perda de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Liberação de hidrogênios. E aí, esses hidrogênios vão ser liberados? Vão para onde? Alguém precisa captar esses hidrogênios
e levar para a cadeia respiratória, porque é lá o local onde a gente vai ter a maior produção energética. Aí vocês vão ver que nessa cadeia respiratória precisa da presença do oxigênio. A gente vai estudar depois a fundo essa cadeia, mas vocês vão ver que é lá que o oxigênio vai estar esperando esses hidrogênios e no final o oxigênio recebe hidrogênio e forma água. Tá? Então, por isso que é essencial que eu tenha oxigênio para que ocorra essa recepção desses hidrogênios, tá? E a gente acaba formando água e acaba todo o processo de produção energética. E nesse processo, vocês vão entender lá na frente, vai ocorrer grande produção de ATP, tá? Então, neste momento, o que é interessante vocês terem na memória? Que a maior parte da produção energética ocorre na mitocôndria, na cadeia respiratória, e que no processo de oxidação existe liberação de hidrogênio e que alguém vai pegar esse hidrogênio e levar para a cadeia respiratória, produzir muita energia, tá? Então, guardem essas informações que vocês já vão entender de forma detalhada como isso acontece. Aqui nessa figura, a gente consegue visualizar aí um pouquinho de uma célula. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui, pessoal, ó, vou fazer um X. Isso aqui é um vaso sanguíneo. Nesse vaso sanguíneo é que vem os nutrientes, ok? Então, nesse vaso vai chegar a glicose, que é essencial para a gente ter produção energética, e o oxigênio também. Então, circulando aqui o oxigênio, que a gente sabe que também é essencial para a produção energética. Então, o que acontece? As nossas células vão captar esses nutrientes. Então, vai entrar a glicose para dentro da célula, e vocês já aprenderam que para isso eu preciso de um transportador, né, de glicose, que está aqui, e que isso depende da insulina. Aí essa glicose entra aqui dentro dessa célula. E além disso, o oxigênio também vai entrar para dentro da célula. Então vejam aqui nessa célula que eu tenho aqui é a membrana plasmática. Aqui no meio eu tenho o citoplasma, tá? Então aqui é o citoplasma, é onde fica mergulhadas as nossas organelas, né? Então uma célula tem núcleo, uma célula tem retículo endoplasmático, uma célula tem lisossomo e uma célula tem mitocôndria, que é essa estrutura aqui. Aqui a gente até aumentou o tamanho da mitocôndria para a gente visualizar direitinho, porque é a mitocôndria que vai ser importante para a gente. Dentro dessa mitocôndria, eu falei que é onde ocorre a maior produção energética, tá? Isso a gente vai ver de forma detalhada, mas produz ali de 32 a 34 ATPs dentro aí dessa cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Tá? Dentro da mitocôndria, pessoal, eu também tenho aí o ciclo de Krebs, tá? Aqui, ó, pintando em amarelinho, é o ciclo de Krebs que a gente vai estudar também, que tem uma função super importante, vai contribuir bastante para a produção energética, tá? Mas até a gente chegar no ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ver o que vai acontecer aí com a glicose que entrou nessa célula, tá? Então, a gente vai entender agora, nessa primeira parte do metabolismo, qual via, a primeira via que essa glicose vai entrar, tá? Então, a via chama-se glicólise, que nada mais é. Tudo que termina em lise significa quebra. Então, nada mais é do que a quebra
da molécula de glicose. E realmente a gente precisa quebrar essa molécula para ela ficar menor. Porque pensem, a glicose é uma molécula que tem 6 carbonos. Então, quando eu quebrar ela no meio, eu vou produzir 2 moléculas menores com 3 carbonos. Aí essas moléculas menores, elas conseguem aí sofrer reações e conseguem atingir aqui a nossa mitocôndria. Aí a gente já vai ver como que a gente consegue fazer isso, tá? Então aqui é mais para ilustrar tudo aquilo que a gente precisa entender de uma célula. Então, membrana plasmática, a entrada da glicose, a entrada de oxigênio, o que é o citoplasma, o que é uma mitocôndria. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, todas as células que a gente vai falar, essas células têm essa estrutura e elas são capazes aí de produzir energia. Agora a gente vai falar de mais uma informação importante. Então, eu comentei com vocês, olha, os nutrientes vão ser oxidados para que ocorra a produção de ATP. O que é oxidação? Liberação de hidrogênio, ok? Então, vocês não vão mais esquecer disso. E aí, eu falei para vocês, alguém precisa pegar esse hidrogênio e levar lá para a cadeia respiratória, que é lá o local onde eu tenho a maior produção energética. E é lá onde eu vou ter o oxigênio, que vai ser o receptor final desses hidrogênios. E é lá que vai ter aí a ligação de hidrogênio com oxigênio, formando água, ok? Então, esses hidrogênios precisam chegar lá, tá? Então, uma forma da gente transportar esses hidrogênios é por 2 coenzimas, tá? Já comentei a respeito de coenzima com vocês quando vocês estudaram enzimas. Falei para vocês, olha, pessoal, as enzimas, elas são importantes nas reações químicas. E algumas enzimas, para funcionar de maneira correta, precisa de outras moléculas, como coenzimas, que são vitaminas, ou cofatores, que são os minerais. Aqui, as coenzimas, que também são derivadas de vitaminas, elas têm uma função diferente. A função destas coenzimas é transportar os hidrogênios. Então, aqui, a principal coenzima que a gente tem é o NAD, depois eu já vou falar o que significa o NAD, e aqui uma menos abundante, porém não deixa de ser importante, o FAD. Tá? Então, a gente tem 2 coenzimas que fazem transporte de hidrogênio. Tá? Então, o NAD sem o hidrogênio, seria sua forma oxidada, está lá à disposição para quando ocorrer alguma oxidação, pegar esse hidrogênio da oxidação. Tá? Então, quando ele receber, né, esse hidrogênio, ele vai ficar nessa forma NADH, tá? Que é a forma reduzida. E nessa forma NADH, esse NAD leva lá para a cadeia respiratória esse hidrogênio, vai transportar até a mitocôndria e até a cadeia respiratória e lá largar esse hidrogênio, tá? Então, lá ele larga o hidrogênio, né? Ele oxida, né? Ele perde esse hidrogênio e volta para sua forma original, que é a forma oxidada, e volta para trabalhar. Volta para ir lá pegar mais hidrogênio de novas oxidações, porque o nosso corpo está o tempo todo oxidando moléculas. Então, imagina que eu sou o NAD. Então, qual que é a minha função? A minha função é pegar hidrogênio, que vem dessas oxidações, e levar até a cadeia respiratória. Deixei esse hidrogênio lá, eu volto para trabalhar, eu volto para pegar mais hidrogênio, tá? E o FAD é a mesma coisa, exerce essa mesma função. O NAD, vocês vão ver que ele é mais abundante, ele é mais presente, tá? Mas a gente tem o FAD também. Pessoal, então aqui é só para mostrar
do que é constituída aí o NAD e o FAD, tá? Não precisa ficar preocupado com os nomes, com essa estrutura química, mas eu preciso apresentá-las aí para vocês. Então, o que é o NAD? O NAD, gente, vem aí, é uma sigla que significa nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, tá? Que vem aí da sua estrutura. O que é essa estrutura? Nicotinamida, pessoal, é uma vitamina, tá? Então, essa estrutura em vermelho aqui é a vitamina B3, que chama nicotinamida, tá? O pessoal, depois da nutrição, vai ter que aprofundar bastante nessa vitamina. Além disso, eu tenho uma ribose, que é uma pentose, né? Um carboidrato. Aqui eu tenho a adenina, que é uma base, né? Nitrogenada, que, se vocês lembrarem lá do ensino médio, são importantes aí para formar os nucleotídeos. Quem está estudando, acho que biologia molecular, talvez já tenha visto, mas enfim, vocês vão escutar bastante ainda no decorrer do curso sobre aí essas bases nitrogenadas, tá? Então, aqui eu tenho a estrutura do NAD, tá? Então, não precisa preocupar, é só para mostrar para vocês que é uma estrutura química que vai ter a função que vocês precisam saber de transportar hidrogênio até a cadeia respiratória, tá? O FAD, pessoal, não vai ser muito diferente. A única diferença é que o FAD tem na sua estrutura uma outra vitamina que chama riboflavina, tá? Então, o nome FAD significa flavina, adenina, dinucleotídeo, tá? Então, tem essa estrutura aqui. Aqui em vermelho é a riboflavina, que é a vitamina B2, tá? Então, isso tudo aqui é a vitamina B2. Aí, depois a gente tem aqui a base nitrogenada, que no caso é a adenina, tá? Então, pessoal, essas estruturas, tanto NAD e FAD, são importantes para fazer transporte de hidrogênio, tá? Então, isso que é fundamental que vocês saibam, tá? Depois, o pessoal aí da nutrição vai ter que aprofundar na importância aí das vitaminas na formação dessas estruturas. Então, por exemplo, se eu tiver deficiência de vitamina B3, eu vou ter deficiência de NAD. E aí, como é que fica a minha produção energética? Fica baixa, então a pessoa vai sentir sintomas disso, tá? Então, importante aí essas vitaminas B2 e B3 na produção aí energética. Bem, agora que a gente já falou do NAD, do FAD, né, que vão fazer o transporte de hidrogênios, vamos falar um pouquinho sobre o ATP, né? Então, todas essas vias que a gente vai estudar a partir de agora tem o objetivo de produzir energia. E aí, qual é a forma de energia do nosso organismo? A forma de energia do nosso organismo é na forma de ATP. ATP, o que é isso? ATP, pessoal, é uma molécula que está aqui, ó. Nessa molécula eu tenho adenina, novamente aí uma base nitrogenada importante, né? Tem ribose, que é uma pentose, é um carboidrato, né? Então, presença desse carboidrato também aí na molécula de ATP. E aqui eu tenho fosfatos. O que são fosfatos? Na tabela periódica, os fosfatos são apresentados com a letra P. Então, se a gente visualizar, eu tenho um fosfato aqui, outro aqui, estou colocando aqui em vermelhinho, e outro aqui. Então, vejam que aqui eu tenho 3 fosfatos. Então, o ATP significa adenosina trifosfato, porque tem 3 fosfatos. Essa é a nossa energia. Então, quando eu tenho bastante ATP na célula, significa que eu
posso gastar energia. Então, eu posso botar aí uma via anabólica para funcionar. Eu posso produzir uma proteína nova, por exemplo, posso produzir novos anticorpos, novas proteínas musculares, e eu vou conseguir fazer essas vias anabólicas funcionarem porque eu tenho muita energia. E como que eu uso essa energia? Quando eu libero um fosfato do ATP. Então, aqui, ó, veja nessa ilustração. Eu tenho, de forma simplificada, aqui a letra A e aqui 3 P's. Então, mostrando que é o ATP. Quando eu uso a energia do ATP, é quando eu libero um fosfato. Ou seja, o ATP perdeu um fosfato, ficou só com 2. Tá? Aí aqui ele vai chamar de ADP, que seria difosfato. Nesse processo, houve liberação de energia. Essa energia eu vou usar aí para construir moléculas aí que o meu organismo necessitar. Tá? Então, eu preciso dessa energia para fazer biossíntese de moléculas, conduções nervosas, contração muscular, transporte ativo através de membranas. E assim vai, pessoal. A gente precisa de energia o tempo todo. Então, imaginem que o ATP é como se fosse uma bateria. Então, eu tenho lá minha bateria carregada, e a bateria carregada é quando ela tem 3 fosfatos, e quando eu começo a utilizar essa bateria, ela vai descarregando. E como que ela descarrega? Quando ela libera o fosfato. E aí, depois que descarrega, o que eu faço com essa bateria? Preciso recarregar. E na onde que eu vou recarregar? Lá na cadeia respiratória, tá? Porque é lá onde eu tenho a maior produção energética. Então, a molécula, né, de ATP descarregada vai para lá, para ser carregada novamente com o fosfato e voltar aí para fazer aí as vias anabólicas funcionarem. Continuando aí, falando, né, da nossa bateria, né, que é o ATP, então, só para ilustrar novamente. Então, aqui eu tenho a adenina, né, a ribose, e aqui eu tenho os 3 fosfatos. Bateria está carregada. Ah, eu vou usar essa energia, vou usar para produzir um anticorpo. Então, para utilizar essa energia, eu tenho que tirar um fosfato fora. Quando ocorre a liberação de fosfato, liberação de energia que eu uso aí para construir uma proteína nova, um exemplo, o anticorpo. Quando perde esse fosfato, sobram 2. Então, eu vou ter aí ADP, que a gente chama. ADP já é uma bateria que está meio que descarregada, tá? Então, o D é de difosfato, tá, pessoal? Porque tem agora só 2 fosfatos. Ah, posso conseguir usar ainda mais essa bateria mesmo que ela já esteja descarregada aí um pouco? Até dá. Eu posso sim liberar mais um fosfato e gerar mais um pouco de energia aí. Agora, o ADP passa a ter um fosfato. Então, a gente vai chamar de AMP, adenina monofosfato. Tá? Então, é adenosina monofosfato. Agora, gente, essa bateria está totalmente descarregada. Eu preciso recarregá-la. E aí, como que será que a gente faz para recarregar? Vocês vão ver, tá? A gente vai aprofundar que lá na cadeia respiratória, através aí do transporte daqueles hidrogênios que o NAD e o FAD estão levando para lá, a gente tem produção de energia suficiente para colocar fosfato no AMP ou no ADP. Então, se eu inserir um fosfato aqui, ó, eu vou carregar essa bateria, ó. Inseri 2 fosfatos no AMP. Pronto, já tenho o ATP com 3 fosfatos. Carreguei a bateria. Então, imaginem que ADP, AMP
precisam ser recarregados, tá? Então, precisa ter aí a adição de fosfatos para que fique carregado na forma trifosfato, que é a minha bateria aí carregada, tá? Então, agora, utilizando aí uma linguagem mais técnica, toda vez que eu falo que uma molécula perdeu o fosfato, eu falo que essa molécula sofreu desfosforilação, que é a retirada desse fosfato, tá? Então, desfosforilação. Agora, quando uma molécula recebe um fosfato, essa molécula está sofrendo fosforilação, tá? Então, é um jeito correto da gente falar a respeito da retirada do fosfato ou da colocação, né, desse fosfato na molécula. Então, para que eu utilize a energia do ATP, eu tenho um processo de desfosforilação, que é a liberação dos fosfatos. Agora, quando eu recarrego esse AMP ou ADP, eu preciso fosforilar essas moléculas. Isso vai acontecer lá na cadeia respiratória. Então, vai ocorrer a fosforilação até atingir a composição com 3-fosfato, que é o ATP, que é a nossa bateria aí carregada. Pessoal, agora a gente vai seguir o caminho da glicose. Então, a partir do momento que eu como um carboidrato, o que vai acontecer com esse carboidrato? Tá? Então, a gente já aprendeu, né, que os polissacarídeos precisam sofrer ação de enzimas até virarem monossacarídeos. Isso ocorre no nosso trato digestivo. E a gente consegue lá no intestino absorver aí os monossacarídeos. E a gente vai falar da glicose, que é a nossa principal molécula que vai fornecer aí energia para as nossas células, tá? Então, pensando aí na glicose, a glicose ela cai aí na corrente sanguínea, né? Então, fica lá no nosso sangue e ela precisa ser captada pelas células. O nosso pâncreas, pessoal, percebe que tem muita glicose no sangue. E, a partir desse momento, o pâncreas começa a produzir insulina. A insulina, então, vai ligar em um receptor nas células e, através dessa ligação, receptor de insulina com insulina, a gente tem um disparo, uma sinalização para essa célula que vai até o núcleo da célula e, a partir daí, eu consigo ter na membrana plasmática um transportador de glicose. Com esse transportador na membrana, a glicose entra para dentro da célula, tá? Então, isso é super importante, isso é básico, a gente tem que saber qual que é o caminho da glicose, o que ela precisa para entrar dentro de uma célula. Então, voltando aí à figura, né, da célula mais completa, né? Então, essa glicose, ela entrou aqui na célula, né? E ela vai entrar na sua primeira via, tá? Na via que vai quebrar essa glicose, que é a glicólise, tá? Então, a glicólise é a via que quebra a molécula de glicose, tá? Vai quebrar essa molécula em duas, tá? Em duas moléculas menores, com apenas 3 carbonos. Então, hoje a gente vai estudar essa via que chama-se glicólise. Então, vocês não vão esquecer, glico de glicose, lise de quebra. Então, o que essa via vai fazer? Quebrar a molécula de glicose. Pessoal, quando eu falo de via, isso significa que essa molécula de glicose, ela vai sofrer várias transformações. Ou seja, ela vai passar por várias reações químicas. Nessa via, a gente tem 10 reações químicas. Vocês não vão precisar decorar cada reação química da glicólise, tá? O que vocês vão precisar entender?
como que isso acontece e quais são os produtos finais. Então, sempre quando eu falo de uma via metabólica, a gente tem que entender nessa via quem está entrando e quais são os produtos finais. Com certeza, os produtos finais vão ter uma importância aí para o nosso organismo. Então, vocês vão ver que na via da glicólise, a gente tem a molécula que entra, é a glicose, e os produtos, vocês vão ver que vai ter produto ATP, que é energia, vai ter produção de NADH e vai ter produção também de duas moléculas menores, com 3 carbonos, que vem a partir dessa quebra da molécula de glicose, tá? Então, isso eu vou mostrar para vocês de forma mais detalhada, para vocês entenderem esse processo, mas no final eu quero que vocês saibam quem entra na via e quais são os produtos desta via, tá? Pessoal, aqui é uma maneira simplificada de apresentar a via da glicólise, né? Que eu já falei para vocês que é a quebra da molécula de glicose. Lembrando que a glicose tem 6 carbonos, tá? Então, eu vou quebrar essa molécula no meio. Então, eu vou produzir duas moléculas menores, que tem 3 carbonos. Essas moléculas menores têm um nome, esse nome é importante vocês saberem, que é o piruvato, tá? Pode ser chamado de piruvato ou ácido pirúvico, tanto faz, tá, pessoal? Então, tem livro que usa ácido pirúvico, tem livro que usa piruvato. Isso depende da denominação química que o autor prefere utilizar, tá? Eu prefiro usar piruvato por ser aí um nome mais simples, tá bom? Só outros exemplos de nomenclaturas aí semelhantes, quando a gente fala do lactato, o lactato também é um ácido, tá? Então, lactato também pode ser chamado de ácido lático, tá? Por isso que o piruvato tem essa outra denominação de ácido pirúvico, mas não preocupem com isso, tá? Então, vocês vão precisar saber a respeito do piruvato, porque ele é o produto final dessa quebra da glicose, tá? Mas para quebrar a glicose não vai ser tão simples assim. Vocês vão ver que a gente vai ter aí investimento de energia, tá? Então, a gente tem o gasto de ATP para conseguir fazer essa quebra, tá? Então, o que vai acontecer? O ATP, ele vai acabar liberando o seu fosfato, que vai grudar na molécula aí de glicose, para que essa molécula consiga ser dividida em duas moléculas menores, que são essas aqui. Tá vendo que tem o fosfato aqui? E aqui também. O fosfato, gente, ele também tem um papel super importante para manter essas moléculas dentro da célula, tá? Quando a gente coloca a glicose dentro da célula, a tendência dessa glicose é ela sair novamente para fora, tá? Ela tem, normalmente a tendência dela é sair para a corrente sanguínea. Então, a partir do momento que ela entra numa célula, é preciso prender ela lá dentro, para que ela consiga seguir nessa via glicolítica. Então, o que vai acontecer é que ela vai sofrer um processo de fosforilação. O que é fosforilação mesmo? É quando a molécula recebe um fosfato. Então, a glicose, assim que entra na célula, um ATP vai lá, tira o seu fosfato, perde o seu fosfato e essa glicose vai ser fosforilada, tá? Então, ela vai ser fosforilada 2 vezes, porque ela vai ser partida ao meio, tá? Então, eu tenho aqui um investimento de 2 ATPs, eu tenho gasto de energia para fazer isso. Não tem problema, vocês vão ver que no final, depois eu consigo produzir energia, tá? Então, além desse processo aí que acontece com a glicose de fosforilação, ela também vai ser oxidada, tá? Então, a gente já falou que oxidação é perda de hidrogênio e que alguém precisa pegar o hidrogênio para levar lá na cadeia respiratória para isso ser convertido em ATP,
quem que pode pegar o hidrogênio? Aqui no caso é o NAD, que eu já mostrei quem que é o NAD para vocês, tá? Então aqui vocês vão ver que para essa molécula aqui pequenininha com 3 carbonos, eu vou ter aí a oxidação. Se eu tenho oxidação, eu tenho liberação de hidrogênio, então eu tenho formação de NADH. Então aqui nessa molécula pequenininha eu formei um NADH e aqui eu formei mais um NADH. Então olha só que importante, a gente tem a formação de 2 NADHs. Para onde vai esses NADHs? Para a cadeia respiratória, tá? Durante esse processo de oxidação, pessoal, ocorre mais uma fosforilação dessas moléculas, então um novo fosfato vai ser grudado na ponta oposta do fosfato já existente, tá? Então fica 2 fosfatos nessa molécula com 3 carbonos. Só que, como nesse processo de oxidação eu já tenho aí a geração de energia, eu não preciso utilizar ATP aqui. Eu posso pegar qualquer fosfato. Se a gente pensar em célula, se a gente olhar para o citoplasma da célula, a gente sabe que tem vários íons lá à nossa disposição. Então, eu tenho fosfatos, que a gente chama de inorgânico, que estão livres ali, que podem ser utilizados. E nessa reação de oxidação, como eu tenho uma geração de energia, essa molécula consegue ser fosforilada. Isso vai ser importante, tá? Porque eu vou ter depois produção de energia. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho essa molécula pequenininha aqui, com 2 fosfatos, o que eu posso fazer com ela agora é tirar os fosfatos. É o que a gente chama de desfosforilação. E eu posso jogar esse fosfato em quem? No ADP. Quando eu faço isso, eu consigo carregar minha bateria e formar ATP. Então, vocês vão ver que para cada fosfato que eu tiro daqui e coloco no ADP, eu formo um ATP. Então, aqui eu tenho um fosfato e aqui outro. Então, aqui eu formo 2 ATPs. Na molécula de baixo, tem um fosfato aqui e outro fosfato aqui. Então, eu consigo formar mais 2 ATPs. Ou seja, no total 4 ATPs. Mas não podemos esquecer que a gente gastou 2 ATPs aqui no início da via, tá? Então, a gente fala que na glicólise, a gente consegue produzir 4 ATPs. Porém, como a gente tem um gasto de 2 ATPs, o meu saldo nessa via é de apenas 2 ATPs, tá? Então, eu produzi 4, porém gastei 2, né? Tô negativo em 2, então o meu saldo vai ser 2 ATPs, tá? Que é um dos produtos finais da via. Vamos ver mais para frente de novo essa via. Aqui é uma maneira simplificada, tá? De entender o que acontece nessa via da glicólise. No final, depois que tirou todos esses fosfatos, sobra aí essa molécula pequenininha de 3 carbonos, que a gente chama de piruvato, tá?